Olá, meu nome é Gleidson. Eu estava em casa e minha mãe e meu pai foram para a igreja às 9h30. Eles iam voltar. Então eu fui apagar as luzes porque a nossa casa tinha que economizar energia. Quando eu desliguei, peguei meu celular e fui assistir o canal Desenhos. Mas algo me atrapalhou. Escutei barulhos de vidro quebrando. Quando eu fui no banheiro, estava tudo ok, mas o meu reflexo não fazia nada. Só ficava parado olhando para mim. Fiquei assustado e eu corri para minha cama, me cobri debaixo dos lençóis e comecei a ouvir passos andando pela casa, até que chegou no meu quarto. Continuei com o olho fechado. Então, quando eu tirei o lençol, vi uma sombra preta com olhos brancos. Ele tinha um sorriso grande e eu fiquei com muito medo e gritei, mas ninguém me ouvia. Aí eu acordei. Eu achava que tudo era um sonho. Quando eu olhei, eu vi aqueles olhos e sorriso. Olá, meu nome é Nicolas e eu vou contar a minha história. Eu estava no sofá assistindo o desenho quando meu amigo João e outros amigos me chamaram para brincar. Nós ficamos várias horas brincando. Eu falei para os meus amigos se eles queriam ir no cinema assistir Viúva Negra. Eu vesti minha camisa dos Vingadores e fomos para o cinema. Peguei meu celular para fazer vlog para o meu canal. Quando uma coisa estranha aconteceu. Aquele filme que estava passando não era Viúva Negra. Eram muitas coisas macabras. Quando eu me dei conta, eu vi no meu celular e notei que eram 3 horas da manhã. Eu e os meus amigos saímos da sala e a gente viu o shopping todo vazio. Não tinha ninguém. A gente foi pro banheiro e eu vi no espelho o meu reflexo com olhos negros e os meus amigos também. De repente ele começou a falar: "Vai embora, aqui não é seu lugar." Eu perguntei: "Mas que bosta é essa?" E todos os meus amigos falaram a mesma coisa. Eu ouvi grito como se fossem muitas pessoas desesperadas. Quando a gente olhou no espelho, eu vi meu rosto derretendo. Eu não aguentei, abri a porta. Tudo estava normal. As pessoas estavam andando normal no shopping, como se nada tivesse acontecido. Isso eu nunca vou esquecer. Oi, eu sou a Maffer. Eu tenho 11 anos e eu vou contar a pior decisão que eu já tomei na minha vida. Minha prima Amanda tem uma bebê chamada Alice e elas vieram passar uma semana aqui em casa. Fiquei feliz, porque eu amo demais a Alice. No mesmo dia em que ela chegou, minha mãe e meu pai iriam viajar para fora e levaram a Amanda junto. Sabe por quê? Ela tinha torcido o tornozelo um dia antes de vir para cá. Eu me animei demais. Uma semana inteira sozinha, só eu e a Lili. Que sonho que virou um pesadelo. Eu via Bubu e as Corujinhas e eu achava isso bem educacional para bebês e crianças. Os personagens eram ótimos. A Bubu era a mais curiosa. O Biel era praticamente o gênio. E a Bonnie, ela não fala muito, mas ela é muito fofa. Eu coloquei no tablet o desenho para a Lily assistir. Então eu deixei ela no sofá comigo. E fui assistir Miraculous. Por coincidência, enquanto eu passava os canais, na Disney dizia que iria passar Bubu e as Corujinhas daqui a 5 minutos. Eu achei normal, pois eram 8 horas e tem crianças acordadas a esse horário. Então eu coloquei lá, na Disney, para deixar a Lili ver. Aí esse foi o meu maior erro que eu já cometi. O desenho começou. A abertura estava bem distorcida. Eu comecei a rir demais, eu achei que estavam zoando a abertura. Aí o título do episódio era Bubu comete um erro. Isso me fez rir mais ainda. Já achei que a Bubu construiu algo que não deu muito certo. O episódio começou com Bubu, Biel e Bonnie brincando de bola. Aí a Bubu jogou a bola bem longe e foi pegar. O desenho ficou um pouco escuro. Aí a câmera começou a focar em Bubu.
ela viu a bola presa em um galho. Então a Bubu subiu no galho e uma de suas asas enroscou no galho. A asa dela começou a sair sangue. Aí, para variar, o galho quebrou e Bubu caiu de uma altura imensa. A câmera volta a Bonnie e Biel. O Biel estava chorando demais. Bonnie era muito pequena, ela não tinha ideia do que houve. Já era noite e os pais de Bubu com Biel e Bonnie foram procurar ela. Eles finalmente acharam ela, mas Bubu havia morrido. Seu corpo estava ensanguentado e ela não tinha mais uma asa. Todos choravam pela perda de Bubu. No dia seguinte aconteceu o enterro de Bubu. O episódio termina com Biel falando: "Por que você ainda olha? O próximo é você." Eu tirei do canal o mais rápido possível. Eu fiquei chocado com o que havia acontecido. Os produtores do desenho ficaram malucos? Existem crianças assistindo. Eu rapidamente fui no canal do YouTube deles e perguntei nos comentários: por que vocês postaram um episódio horrível de Bubu e as Corujinhas? Vocês ficaram doidos? Eles me responderam no dia seguinte: aquele episódio lá horrível não foi a gente. Eu fiquei chocada. Se não foram eles, quem foi então? Aí eu procurei nas notícias e vi na internet que não passava de um hacker que postou o episódio. Eu demorei para me recuperar disso. Minha prima bebê era que nem a Bonnie, que não tinha ideia do que houve. Até hoje não contei para os meus pais. Aliás, eles já sabem graças às notícias que meu pai viu no celular, mas só sei que nunca mais assisti os episódios de Bubu e as Corujinhas. Meu nome é Luiz. Eu tenho apenas 14 anos de idade. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo, que até me deixa inseguro de dizer. Eu sou pobre e os meus pais não têm dinheiro bastante nem para me darem um simples chocolate. Mas eu tenho meu tio, que tem muito dinheiro. Ele até já me deu um PlayStation 4, só que, infelizmente, ele faleceu. Um dia, quando eu estava no meu celular vendo o YouTube, no final da aula na escola, vi que havia saído um jogo chamado Dragon Ball Kakaroto. Eu adorava esse anime e eu estava esperando que lançasse. Só que eu não tinha muito dinheiro para comprar o jogo. Quando eu estava saindo da escola, avistei num camelô que o jogo que eu queria comprar estava muito barato. Eu fui lá e pedi o jogo para o vendedor, que na hora me disse: "Tome cuidado." Eu não entendi nada, mas mesmo assim comprei e fui para minha casa. Quando cheguei em casa, liguei o meu Play 4 e coloquei o jogo. E nele começou uma abertura bem legal e eu curti. Quando chegou a primeira missão que eu tinha com o Goku, que era lutar com o Piccolo, de repente o Goku estava se controlando sem eu mexer no controle. Ele começou a atacar o Piccolo, arrancando os braços, e depois disso a tela ficou preta. E depois de 2 minutos, mostrou o Goku machucando o Piccolo com um punhal vermelho. E de repente, o Goku quebrou a quarta parede e olhou para a tela e disse: "É o seu fim, Luiz." E nessa hora, o jogo fechou. Após esse acontecimento, eu estava paralisado de medo. Mas aí meus pais chegaram do trabalho e perguntaram por que eu estava com medo. Eu contei tudo, mas eles não acreditaram. No outro dia, fui no mesmo camelô onde tinha comprado o jogo, mas ele não estava lá. E hoje em dia ainda estou inseguro e com medo com o que aconteceu. Oi, meu nome é Jack e eu sou um dos testadores de jogo da SEGA. E o meu chefe disse que ia criar um novo jogo para concorrer com o Mario da Nintendo. E o personagem seria um ouriço azul chamado Sonic. Quando o jogo ficou pronto, eu fui selecionado para testar o novo jogo da empresa. E eu tinha ido em uma sala isolada para testar. Eu tinha me sentado, iniciei o Mega Drive, botei o cartucho e o jogo começou. O jogo começou com o Sonic cheio de sangue, dando gargalhadas, e a tela ficou preta. E o Sonic disse: "É melhor você parar de jogar o meu jogo." Eu fiquei com um pouco de medo e finalmente começou a fase. Era um lugar escuro e com os robôs.
Eu controlava o Sonic e ele chegou a um lugar cheio de espinhos e a tela ficou preta. E a outra fase começou. Um personagem com as mesmas roupas que eu, com o mesmo tom de pele, a mesma cor de cabelo. E depois de eu ter olhado com atenção, eu deduzi que era eu. Eu fiquei meio confuso. O meu personagem começou a andar sozinho e chegou em um lugar muito escuro. E começou a aparecer uma escrita na tela. Você deveria ter me escutado. Você não deveria estar aqui. Você sofrerá as consequências. Jack. E eu fiquei com muito medo, que fui correndo até a porta para falar pro Yuji Naka. Que porcaria de jogo era aquele? Mas a porta estava trancada. Eu olhei para a TV e estava escrito: agora você tem que jogar, Jack. E eu voltei a jogar, e o mesmo personagem que eu pode ser controlado por mim. Eu fui para frente e demorou mais ou menos 2 horas. E eu cheguei no mesmo lugar que eu havia parado com o Sonic. E de repente eu comecei a sentir dores e desmaiei. Eu estava no mesmo lugar escuro que o Sonic, muito macabro. E ele estava me levando para os espinhos e me largou lá. E eu tinha rezado. E de repente eu acordo, com a tela de Game Over. E depois começou a aparecer uma escrita: eu te avisei, Jack. Agora você vai morrer. E um boneco do Sonic com uma faca pulou em cima de mim. Era setembro de 2014. Eu tinha acabado de fazer 13 anos. Meus pais haviam saído para algum evento social ou algo parecido. Só me lembro que decidi não ir. Eu estava no meu quarto. Estava entediado e decidi assistir algum filme. Passei alguns minutos pensando em qual filme ver mais uma vez, visto que não tinha nenhum filme novo, já que a minha família não tinha condições. Então vi um DVD em branco sem nenhuma inscrição ou desenho. Decidi colocar no DVD para ver o que era. Quando abri, tive uma surpresa. Era um filme B-movie. Mas como se o filme tinha acabado de sair na época? Decidi ver da mesma forma. Por mais que o menu inicial fosse meio estranho e todas as abelhas estavam me encarando fixamente enquanto a música tocava de uma forma levemente distorcida, ignorei e dei o play no filme. E um estranho barulho como de grito veio levemente no fundo da música. Mas não dei atenção, estava tão ansioso para ver o filme que ignorei. E o filme começou. O filme estava normal, divertido e colorido, excitante. Porém, as coisas mudaram quando Barry saiu da colmeia. Enquanto as outras abelhas operárias ensinavam Barry a coletar o mel, notei que alguns tinham facas com mel em sua cintura e pistolas de ferrão. Achei muito estranho, já que era um filme infantil. Mas, mais uma vez, deixei de lado e continuei vendo o filme. Nesse momento, escutei um barulho estranho na casa, e a luz da cozinha começou a piscar algumas vezes, e quando notei minha atenção para a tela, estava tudo muito diferente. Todos os personagens tinham vozes distorcidas e a imagem da tela estava estranha. Um preto e branco inconsistente. As expressões dos personagens eram assustadoras. Eu estava com medo naquele momento. Continuei vendo o filme, tanto por curiosidade quanto por paralisia do medo que eu sentia. O filme seguiu cada vez mais assustador até o momento que não consigo tirar da minha cabeça quando ele conhece a Vanessa em seu apartamento. Ele vai voando até ela sorrateiramente enquanto Vanessa estava trocando de roupa em seu quarto. Ele chegou pelas costas dela e puxou sua faca de mel. E golpeou ela diretamente em sua nuca, puxando a faca com uma força incomum para uma abelha. E foi até o fim de suas costas. Vanessa vira assustada e gritando de dor. Eu já tinha escutado aquele grito antes. Isso era o grito de quando dei play no filme. O Barry não parou ali. Ele seguiu puxando sua pistola de ferrões, dando 5 tiros nos olhos da Vanessa. E Vanessa fechou seus olhos. E saía muito sangue e mel do local dos tiros. Vanessa gritava de dor cada vez mais alto enquanto andava cambaleando pelo quarto, até que tropeçou e bateu a cabeça. Desmaiou.
Nesse ponto do filme eu já estava com tanto medo que não tinha mais como tirar o DVD do aparelho. Iria ter que assistir até o final, como se um feitiço me prendesse ao filme. Muitas abelhas começaram a entrar no quarto de Vanessa, então carregaram seu corpo até a colmeia, onde largaram de uma vez o corpo de Vanessa sangrando no chão, abaixo da colmeia. Era noite. Por mais escuro que estivesse, conseguia perceber as estrelas no céu. Então, a abelha rainha desceu acompanhada de vários zangões com facas longas de mel. E nesse mesmo momento, a Vanessa acorda. Mas já é muito tarde. As abelhas descem e colocam os sugadores de mel por todo o corpo de Vanessa. E começam a sugar seu sangue enquanto ela grita sem conseguir se mexer. Um dos sugadores foi dado para a rainha, que começou a beber o sangue da Vanessa. Os olhos da rainha ficaram vermelhos. Depois de 1 minuto de grito incessante e sangue para todos os lados, Vanessa se calou. E todo o seu sangue tinha sido sugado. As abelhas voltaram para a colmeia. Enquanto isso, a rainha comia pedaços do rosto da Vanessa. Aquilo era muito real, sua pele saindo, sua carne se rasgando. Aquilo já não era mais uma animação e nem mesmo a Vanessa. Era minha mãe. Seu rosto estava sendo rasgado pela abelha rainha que comia enquanto babava o sangue que ainda estava na carne. Eu vomitei no mesmo momento que vi aquela cena. Aquela era minha mãe, morta na minha frente, sendo devorada por uma abelha. Até que a abelha rainha levantou o rosto e já não era um rosto de abelha. Era um rosto estranho, com uma deformação, com uma formação quase humana, mas com mandíbulas largas para os lados e longos dentes caninos. As outras abelhas desceram com as armas de mel, desta vez cheias de mel, e colocaram nos mesmos buracos que usaram para tirar o sangue da minha mãe. Estavam enchendo ela com mel. Então, o que já foi a abelha rainha deposita seus ovos no corpo morto da figura parecida com a minha mãe. Então vem se aproximando da tela, cada vez mais devagar, até que seu rosto, que era quase indescritível, se não demoníaco, e falou com uma voz que ecoou dentro da minha cabeça: "Você será o próximo." Um som baixo começou, uma espécie de som de estática, um ruído. Percebi que esse som vinha de uma abelha, uma única abelha no canto da TV. Seus olhos eram vermelhos e suas pupilas eram negras. Conforme o som ia aumentando, um ruído ia se formando na tela. Mais abelhas operárias iam se aglomerando na tela, todas olhando fixamente para mim. Tentei desligar a TV de todas as maneiras. Tentei com o controle remoto, tentei o botão manual, tentei tirar da tomada, mas nada funcionava. Os zumbidos já não se limitavam à tela. Eles agora estavam em volta de mim. Eu senti eles me sobrevoando. Eu finalmente juntei forças e tentei sair correndo do local, até que percebi que uma grande quantidade de mel estava escorrendo das paredes. Era mel e sangue juntos, escorrendo de todos os lados e tampando as saídas com cachoeiras de mel e sangue, até que a minha televisão começou com um barulho ensurdecedor. Eu já não sabia mais o que fazer. O mel que escorria das paredes estava inundando a sala e eu tinha dificuldade de me mover, e o barulho tirava o resto dos sentidos que ainda tinha. Então, vindo debaixo de todo o mel, um demônio amarelo e preto, com asas de abelha e um crânio largo lateralmente, com os caninos superiores passando o fim do crânio e os inferiores subindo, quase além de sua cabeça. Ele falou: "Você terá uma morte rápida, criança." Então, a parte inferior da mandíbula abriu na horizontal e mordeu meu rosto, arrancando metade de uma vez. Existia um menino de 16 anos chamado João. Ele postava um vídeo por dia no YouTube e dava muitas views. Tava indo bem, até viralizar os vídeos das 3 da manhã. Ele gostava muito de terror e ele pensou: e se eu chegasse em Chernobyl às 3 da manhã? O que daria? Então arrumou suas malas e começou a sair. E a sua mãe perguntou: aonde vai? João mentiu dizendo que iria para Califórnia. Além dele, foi mais de 8 amigos: o Carlos, Pedro, Guilherme, Isa, Clayton, Matheus,
Kaique e Lourenço. Na hora que eles chegaram, eles viram uma placa escrito: "Não entre nessa área, ela é perigosa." Como o jovem sempre faz, eles ignoram. E o João começou a gravar. Até que, do nada, aparece uma criatura de olhos vermelhos e tudo escuro. Eles tentaram chegar à saída, só que a criatura era rápida e pegaram eles. Até hoje, João e seus amigos não foram encontrados. E o seu celular foi confiscado pela polícia.